O casal Betânia Satil e o delegado Tiago de Castro tinha uma vida dentro da normalidade. Até que 13 anos depois do casamento, ele teve 2 filhos e teve uma virada radical. O marido resolveu virar mulher e a partir desse ponto é que começa a nossa reportagem. A ex-mulher da hoje delegada Laura de Castro fala com exclusividade a versão dela no episódio, que mudou para sempre tudo na família. Eu conversei com Betânia, que conta os detalhes de como revelou aos filhos a decisão do pai em mudar de sexo, a falta de tratamento psicológico para enfrentar essa nova realidade familiar e os problemas financeiros que tem em casa. Vamos ver? É a primeira entrevista dela para uma emissora de televisão. Betânia Satil decidiu agora contar como viu sua vida virar de cabeça para baixo da noite para o dia. Casada, mãe de 2 filhos, uma vida praticamente normal, mas de repente uma bomba caiu na cabeça dela. O marido tomou uma decisão radical, decidiu trocar de sexo, resolveu deixar de ser homem e se transformar em mulher. Como é que foi isso na sua cabeça? Foi como se tivesse caído uma bomba dentro do meu lar. Na verdade, eu dormi Betânia e acordei sem saber quem eu era, na verdade. Porque minha vida realmente virou de cabeça para baixo de um dia para a noite. Como é que foi isso na sua cabeça? Foi meio traumático, porque, na verdade, o que acontece? Quando você recebe uma notícia que você tem um marido, homem, macho, né? Porque quer ser delegado de polícia, é muito macho, e quer ser mulher, então, assim, meio que você se perde, você pensa assim, não sou eu que estou escutando essa história, ou então eu estou sonhando e não consigo acordar. Uma bomba no momento em que o marido dela decidiu assumir o cargo de delegado de polícia. Vamos voltar no tempo. No ano 2000, Betânia se casou com Tiago de Castro Teixeira, marido e mulher, uma vida normal, até que um dia pegou o marido vendo estranhas imagens no computador. Aí então, ele decidiu contar que queria ser mulher. Olha, do momento em que a Betânia ficou sabendo da decisão do marido até a separação foram 3 anos, um período longo. O que você tentou? Você tinha esperança que pudesse reverter essa situação? Tive esperança, inclusive eu tentei vários tratamentos para que essa situação fosse resolvida e ele continuasse sendo homem, meu marido. Eu lutei por tudo que eu tinha, eu joguei todas as moedas que eu tinha pelo meu casamento, pela minha família, pelos meus filhos. Porque é muito importante a gente ter uma família, a gente poder dormir e acordar e saber que você tem uma segurança de ter alguém ao seu lado. Então, eu lutei muito por isso. Foram 3 anos de sofrimento, eu morei no interior, onde eu não conhecia ninguém, e eu tinha que conviver com isso sozinha. Eu tinha que saber como lidar, como fazer sozinha, porque eu não tinha ninguém para conversar, não tinha nada. Você tinha esperança que pudesse reverter essa situação? Tive esperança, inclusive eu tentei vários tratamentos para que essa situação fosse resolvida e ele continuasse sendo homem, meu marido. Porque eu acreditava que isso tinha sido uma psicose, um problema psicológico que tinha dado um surto e que ele não estava normal, ele não estava no estado normal. É tanto que a gente procurou até tratamento psicoterapeuta para tentar ver se ele tinha algum problema psicológico. Em 2013, Betânia e Tiago se separaram e no mesmo ano, Tiago se transformou em Laura. A cirurgia foi feita na Tailândia. Laura de Castro Teixeira assumiu a nova identidade e foi trabalhar como delegada de polícia na Delegacia da Mulher aqui em Goiânia. Recentemente até fez parte de uma grande campanha contra a discriminação. Olha, com certeza um dos momentos mais difíceis na vida da Betânia foi aquele momento em que ela decidiu que iria contar para os filhos da decisão do pai, que deixaria de ser homem para se transformar em mulher. Como é que foi isso? No dia que eu decidi encontrar para o meu filho, foi como se tivesse morrido alguém. Eu chamei meu filho mais velho, contei para ele, expliquei toda a situação e logo depois a minha filha começou a perceber algumas mudanças no pai. Inclusive, acho que depois de 1 mês ou 2 meses, ela já foi para São Paulo para fazer a cirurgia na face, então ela voltou totalmente mudada e minha filha começou a perceber algumas alterações. Para minha filha foi mais, a gente não teve como falar, porque ela não tinha como assimilar, porque ela não tinha idade para assimilar. O que é ser homem, o que é ser mulher, isso existia. E você decidiu contar para os seus filhos de que forma? Eu poupei enquanto morava no interior, que foi em Porangatu.
Eu poupei eles para que não tivesse um trauma tão grande, para que eles vivessem aquele momento de interior, que é um momento tão bom da infância. A Thaís, acredito eu, que até hoje ela não vê a Laura, ela vê Tiago. Agora, o Sérgio, meu filho, ele ficou muito revoltado. Ele ficou muito triste, ele entrou em estado depressivo. Conseguiu superar isso hoje? Hoje ele já superou, hoje ele já convive bem com a Laura, eles têm um relacionamento tranquilo, onde ele chama a Laura de Laura, e eles têm um relacionamento de respeito, um respeita o outro, dentro do seu limite. Quando os filhos ficaram sabendo, o mais velho estava com 12 anos e a mais nova com 8 anos de idade. Mãe e filhos, então, precisaram de atendimento psicológico. Por que então agora Betânia decidiu falar? Porque precisa de ajuda. Hoje, ela, para sobreviver, vende marmitex e bolo de pote em porta de escolas. O que ela quer? Quer tratamento psicológico para ela e para os 2 filhos e quer ajuda financeira, quer igualdade de direitos. Vocês hoje precisam de atendimento psicológico? Precisamos. A gente não tem atendimento psicológico, até porque aqui em Goiânia não existe nenhum núcleo de pesquisa, nada que venha estudar o caso da família. Do transexual tem, mas da família não tem. Seus filhos não têm? Não, meus filhos não estão tendo acompanhamento psicológico. E vocês precisam disso? Ela precisa sim, porque a gente precisa saber como lidar com essa situação. Não lidar com a Laura, porque com a Laura a gente já sabe como lidar, mas lidar com as consequências que isso vem a trazer para a gente. Hoje, o que vocês precisam? Eu preciso de rever em relação à pensão dos meus filhos, porque hoje os meus filhos têm escola, tem plano de saúde, mas pensão de alimentos eles não têm. E eu preciso que eles continuem tendo a vida que eles têm na casa da Laura, dentro da minha casa também, porque eu acho que é o mais certo, é o mais sensato. A princípio eu vou procurar um advogado para eu rever a questão da pensão dos meninos, para eu ver o parecer da justiça, para que regularize essa questão da pensão dos meus filhos, porque eles precisam de continuar vivendo. Você está passando dificuldades? Muita. Inclusive, eu estou tendo até apoio de igrejas, onde está fazendo doação de alimentos, porque eu não estou tendo condições de arcar com as despesas de alimentos dentro da minha casa. Eu estou vendendo marmitex na rua e eu também estou fazendo bolo no pote. É o que eu estou fazendo para sobreviver. Você precisa desse dinheiro para você ou para os seus filhos? Não, para os meus filhos. Porque para mim, eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou capaz e eu tenho condições de me manter. Mas eu preciso que meus filhos tenham a mesma vida que eles têm dentro da casa da Laura, eu preciso que eles tenham dentro da minha casa também. Porque é o mais certo. Eu não deixei de ser mãe, eu não deixei de ser mulher. Eu ainda sou mãe e eu vou lutar pelos direitos dos meus filhos. É isso aí, né? Ela foi muito transparente, né? Muito sincera. A gente deseja tudo de bom, tanto para a Betânia quanto para a Laura. O que mais importa é a paz em família, principalmente entre esses filhos. Pois é, a Betânia esperou 3 anos para só agora falar e falou com exclusividade para TV Serra Dourada, para o Jornal do Meio-Dia. Relatou. Eu fico pensando aqui, realmente é uma situação muito difícil. A gente respeita todos os direitos, as vontades, mas imagine a situação dos filhos e imagine a situação da Betânia. Claro, ela precisa continuar esse atendimento psicológico para ela, para os próprios filhos, para que eles possam ter uma vida normal. Eu acho que ainda não tem, pelo que ela disse, claramente ainda não tem. Agora, essa questão da questão financeira, isso é importante que haja uma conversa entre a delegada Laura, entre a Betânia, inclusive o espaço está aberto para a delegada Laura se manifestar. Hoje, durante toda a manhã, nós tentamos manter contato com ela, mas infelizmente não conseguimos ser atendidos pelo telefone. Então, nós estamos abertos a essa discussão em nome dessa família, em nome dessas 2 crianças que tiveram a vida completamente alterada. E como? Mudou completamente. Imagina quando você tiver 8 anos de idade, 11 anos, 12 anos, de repente você recebe uma notícia como essa. A gente sabe também que na escola houve toda uma preparação, né, entre professores, os diretores do colégio, os colegas também. Isso é muito importante e necessário.